Obrigado, pastor. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui mais uma vez, né? Tivemos a oportunidade de falar com vocês hoje de manhã e ontem à noite. E falamos ontem sobre esses ataques que as ideologias anticristãs, ideologias comunistas, têm promovido à igreja do Senhor. E nós vimos que é importante que nós nos fortaleçamos, que nós tenhamos a perspectiva de que a igreja é para o enfrentamento dessas ideologias destrutivas da família. A igreja é chamada para isso e sempre foi. Não há cristão, conforme eu disse, que não é um missionário. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não há uma outra opção. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos chamados imediatamente para que enfrentemos o mundo, para que façamos com que o que seja certo prevaleça, o que seja justo prevaleça, o que seja bom prevaleça. É normal do enfrentamento sofrer perseguições, nós vimos isso também. Mais cristãos foram mortos no século XX, em razão de sua fé, do que nos 19 outros séculos somados. Se nós cristãos não sofremos algum tipo de perseguição em razão da nossa fé, já disse a vocês, é bom que nós reavaliemos a nossa saúde espiritual. É normal, é esperado que nós estejamos na contramão do mundo. Nós somos chamados para isso, para confrontar a maldade, confrontar o que está errado. Isso até hoje, não é algo de antigamente, não. Quando nós vamos ler, por exemplo, Gênesis, no capítulo 6, no verso 11, eu disse para vocês que demonstra que Deus julgou o mundo porque o mundo estava cheio de violência. Cheio de violência. Esse nome violência é a tradução do hebraico Hamas. Hamas. Hamas é um nome conhecido das Escrituras e designa maldade perversa, violência contra a humanidade, violência e maldade contra o próprio Deus. Então nós somos o povo, nós somos o Israel espiritual. O Israel de hoje, o povo que se fez em Jesus Cristo, o povo escolhido do Senhor. E é importante que nós nos posicionemos contra Hamas, contra essa violência perversa, essa violência que quer destruir a humanidade. Existe, portanto, um mandamento para isso, não é escolha. Na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15, há o mandamento da defesa da fé. Antes, santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para responder a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 de Pedro 3,15, é o mandamento apologético, o mandamento da defesa da fé. Então não há escolhas, nós temos que defender a nossa fé. Nós somos chamados pelo Senhor para que nos posicionemos, para que nós digamos ao mundo que há um outro caminho, que há um caminho de esperança quando o mundo só proclama desesperança, que há um caminho de verdade quando o mundo celebra a mentira. Não é apenas aceita, não, ele celebra a mentira, celebra a inverdade. E nós estamos para mostrar ao mundo que a verdade existe e a verdade não é apenas um conceito, não é apenas uma ideia, não é apenas um sistema de pensamento, mas a verdade para nós é uma pessoa. Foi o que vimos no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 6. As Escrituras dizem, registram Jesus de Nazaré falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se o irmão quiser colocar os versos que eu vou falando, é bom. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse termo verdade, Jesus diz, olhe, civilização grega. Você que passou durante séculos e séculos se debruçando sobre esse conceito de verdade, que em grego é aletheia. O Novo Testamento escrito em grego, o Antigo em hebraico, com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, caminho, rhodes, vida, zoe, verdade é aletheia. E esse termo aletheia é um termo que não é desconhecido da intelectualidade humana.
É um termo que por séculos a civilização mais inteligente que já pisou sobre a terra já estudava. E Jesus diz: eu sou a verdade. Então nós, enquanto cristãos, temos que ter muito carinho, muito apreço pela verdade, pelo simples fato de que a verdade encontra sinonímia, é sinônimo do próprio Deus encarnado, Jesus de Nazaré. Não podemos relativizar as coisas. O relativismo está na base de todas essas ideologias anticristãs, comunistas, todas elas. Antinatalismo, antipatriarcalismo, abortismo, feminismo, LGBTismo, ecologia profunda, veganismo e tantas outras mais são ideologias que vão afastar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São ideologias que afastam o homem do Senhor e nós temos que nos posicionar em relação a isso, com coragem. Coragem, irmãos. Não há nenhuma virtude que sobreviva se não houver coragem. A coragem é a porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar. Se não há coragem, nenhuma outra subsiste. Nós somos chamados para sermos corajosos e proclamarmos a verdade, defendendo a nossa fé. Este é o nosso chamado. Não há outra opção. Enquanto muitos se acovardam, se amedrontam, não levam adiante o chamado para o qual são escolhidos, são chamados por Deus, o chamado que é proposto por Deus, muitos se acovardam e se tornam crentes mornos. E a esses crentes, as Escrituras dizem que eles serão vomitados. Só se vomita o que se está dentro. Então são pessoas que estão na igreja e serão vomitadas, porque não tiveram a convicção do chamado que têm, do que devem exercer, porque a árvore se conhece pelo fruto. Se entregamos a nossa vida ao Senhor, é esperado que nós hajamos como alguém que serve ao Senhor. É muito importante tudo isso, foi isso tudo que nós vimos. Nós vimos também que é muito importante termos cuidado com os nossos filhos. Há doutrinas demoníacas, satânicas, comunistas, que estão destruindo as nossas crianças. Nós temos que ter essa dimensão, sim. O freirismo, Paulo Freire, as ideias de Paulo Freire não servem. O construtivismo, nós vimos, não serve. São ideias que fazem com que as crianças sejam analfabetas enquanto jovens e se tornem, durante a vida toda, analfabetos funcionais, incapazes de interpretar uma mensagem. Hoje, conforme nós vimos, encontramos crianças de 10 anos que não sabem ler. 10 anos de idade sem saber ler. Mais de 50% das crianças de 8 anos no Brasil não sabem ler nem fazer contas simples. São crianças que estão há 4 anos já na escola. E isto em um momento em que há um gasto muito grande na educação. O problema está na ideologia. 6% do PIB brasileiro, em média, é investido na educação. Isso dá 180 bilhões de reais por ano. O Chile, por exemplo, investe 0,5% em educação e o impacto na produção é muito maior. O custo de um aluno aqui, por exemplo, um custo de um aluno no Brasil não é baixo. São $3.850 por ano. Dá quantos reais? É o custo de um aluno. E nós vamos deixar, enquanto igreja, que nossos alunos sejam destruídos, nossos jovens sejam absolutamente colocados em um processo de analfabetismo, porque nós nos acovardamos, porque está utilizando esse método satânico que é o de Paulo Freire, esse método satânico que é o método comunista do construtivismo. Nós, enquanto igrejas, temos que nos posicionar. Nós somos a igreja para enfrentar o mundo. Somos a igreja para colocar certo o que está errado. Quando nós dizemos shalom um para o outro, o que nós estamos desejando não é a paz simplesmente, como o português diz, mas é mais do que paz. Nós estamos desejando que as coisas estejam da forma que deveriam estar. E quando olhamos para o mundo, as coisas não estão da forma que deveriam estar. E nós, igrejas, estamos nos acovardando. Estamos relativizando as verdades, deixando com que ideologias satânicas entrem na igreja. A exemplo do LGBTismo, é um exemplo claro. A igreja não pode se acovardar diante disso, com a ideia absurda,
como essa de que um homem pode ser uma mulher e que uma mulher pode ser um homem, e a igreja vai ficar calada diante disso, com as crianças sendo absolutamente atacadas e destruídas? Essa é a igreja do Senhor. Nós, enquanto igreja, vamos aceitar que alguém que nem da igreja diga o que a gente pode falar ou o que a gente não pode falar? Não é o mundo que vai dizer o que a gente pode falar ou não pode falar, não. Nós só devemos prestar contas ao Senhor, ao que está nas Escrituras, e nós, corpo de Cristo, soldados de Cristo, vamos nos acovardar? Nós somos como os soldados. C.S. Lewis já dizia: somos como um exército em território ocupado. Você imagina um exército com um bocado de soldado frouxo, irmãos? Não existe isso. Não existe exército assim, que os cambaleantes sobre as suas próprias pernas, deixando com que nossos filhos sejam destruídos. Eu lia muito um rabino que faleceu há pouco tempo. Tem uma obra fantástica chamada Stein Saltz. Stein Saltz dizia uma coisa que, quando eu li a primeira vez, eu fiquei absolutamente impressionado. Porque ele dizia assim: olhe, os deuses pagãos de antigamente estão mais vivos do que nunca. E a igreja está deixando com que esses deuses vivam dentro da igreja muitas vezes. E ele citava os inúmeros deuses pagãos que estão mais vivos do que nunca. Afrodite, Vênus, por exemplo, a deusa da pornografia, da sexualização barata, a deusa da prostituição. Quantos estão servindo a esses deuses, inclusive dentro da igreja? Tem deusas que é da fama pela fama, sem nenhum conteúdo, da autopromoção. Quantos estão servindo a esses deuses? Mamon, deus do dinheiro. Quantos estão servindo a esses deuses dentro da igreja? Nós somos chamados para romper com todo tipo de idolatria. E as idolatrias mais perversas são essas. São contra esses deuses pagãos que estão mais vivos do que nunca. E com esses deuses estamos, inclusive, sacrificando os nossos filhos. Sacrificando os nossos filhos como se fazia antigamente. Dando os nossos filhos para o Estado cuidar, abrindo mão da nossa responsabilidade enquanto povo de Deus, querendo que a escola eduque o menino. Que conversa é essa? Educar a criança cabe aos pais, cabe ao pai e à mãe, não à escola. A escola é a pior instituição já criada na face da terra para educar alguém. É a pior. A escola não serve para educar seu ninguém. A escola serve no máximo para ensinar português, matemática, física, química, história, essas coisas. Educar não cabe ao pai. E os pais querem agora, a todo momento, abrir mão do papel que lhe é garantido, que lhe é proposto pelo Senhor. Nós vimos hoje, de manhã, nós somos expostos à segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 10 e 11. Nós vimos 10 princípios de educação dos filhos, e os pais querem a todo custo, abrir mão disso e colocar para o Estado deseducar o filho, tornar um militante comunista anticristão. Pais cristãos fazendo isso. Nós não podemos permitir isso, amados irmãos. Eu tenho andado por todo o canto para dizer o óbvio, como eu tenho dito. Os pais têm que assumir as suas responsabilidades. Nossos filhos são herança do Senhor. É o que o livro de Salmos diz. É herança do Senhor. É isso que nossos filhos são. E nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Estamos achando tudo normal? Tudo normal? É como eu disse para você, estava dizendo antes, chega seu filho em casa com a calçazinha bem apertadinha, pega a bota, como eu disse para vocês, aí você acha isso normal? Chega outro que vem flertando com ideologias destrutivas e a gente acha normal? Não pode, amados irmãos. A igreja tem que acordar. A igreja do Senhor tem que acordar. Essa igreja aqui é a igreja santa, 38 anos, isso diz muita coisa. E a igreja ainda hoje é um instrumento evangelístico mais eficaz na face da terra, de propagação da palavra do Senhor. A igreja tem que ser cuidada. É na igreja que todas essas ideologias são destruídas. É na igreja que a farsa do racismo estrutural é destruído. Que nós sabemos imediatamente que não tem racismo estrutural no Brasil. Pode ter racistas, como tem pedófilos, assassinos, criminosos, mas racismo estrutural não tem. A igreja do Senhor é a prova disso. Nós vemos a miscigenação aqui, pessoas de todas as tonalidades de cor, e nós vamos aceitar as mentiras do mundo, deixar que isso invada a igreja. É na igreja que nós entendemos que a transformação não é de fora para dentro, a transformação genuína é de dentro para fora. O rei Josias tentou fazer isso. O rei Josias se expôs, era um bom rei.
Ele se expôs às Escrituras e, tão arrependido que ficou, rasgou as próprias vestes. Aí tentou impor uma transformação para o seu povo de fora para dentro. Uma lei civil de índole religiosa, de imposição de transformação. A consequência disso foi que o filho do rei Josias, quando se expôs às Escrituras, em vez de rasgar as próprias roupas em arrependimento, rasgou fora as Escrituras. Não, nós somos diferentes. A nossa mudança não é como o comunismo quer, de fora para dentro. Impor como você deve falar, pensar e agir. Se você é mulher, tem uma pauta para você defender. Se você é negro, tem uma pauta para você defender. Se você fala diferente, não pode. Até o homossexual não tem paz, tem uma pauta para ele defender. Clodovil Hernandes, aquele deputado federal brasileiro, hoje já falecido, ex-deputado, hoje já falecido, um homem que era notadamente homossexual, o senhor Clodovil Hernandes, notadamente, todo mundo sabia, era explícito, mas era um homem de pensamento livre. O LGBTismo detestava aquela pessoa, atacava ferozmente o deputado Clodovil Hernandes, porque não seguia, não se deixava escravizar. E nós, Igreja do Senhor, temos que deixar isso claro para o mundo, que o homossexual ele é vítima do LGBTismo, o negro é vítima do negrismo, a mulher é vítima do feminismo, o índio é vítima do indigenismo. O índio não gosta de indigenismo, quem gosta é o indigenista. Mulher não gosta de feminismo, quem gosta é a feminista. Tem que deixar claro isso para o mundo. O negro não gosta de negrismo, quem gosta é o negrista. Temos que deixar claro isso para o mundo. A solução está na igreja, sempre esteve. É a igreja que resiste, que vai para frente, que leva a palavra do Senhor. Onde o evangelho é pregado, o comunismo diminui. Onde o evangelho é pregado, o comunismo diminui. E nós vamos deixar agora o comunismo infiltrar na igreja do Senhor, amados irmãos? Nós vamos deixar isso acontecer por essas ideologias satânicas da missão integral, da teologia da libertação na igreja católica, teologia da missão integral na igreja protestante? Nós vamos deixar que isso aconteça? Não podemos, amados irmãos. Nós somos chamados para sermos firmes. Nós somos chamados para defendermos a verdade não se relativiza. Relativizar a verdade para nós é a mesma coisa que relativizar o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado. Nós somos chamados para isso, amados irmãos. Somos chamados para levar adiante o que é verdadeiro, o que é bom, o que é belo. Somos chamados para levarmos adiante um sistema de ensino das crianças que as tornem homens fortes, não um bocado de abestalhado, sem tomar posição, sem defender suas ideias. Um bocado de gente hoje está sentindo e sofrendo as consequências das ideologias que querem fazer com que o homem seja um completo abestalhado, a mulher seja absolutamente insubmissa e as crianças sejam desobedientes. É isso que o mundo quer, e nós, Igreja do Senhor, queremos exatamente o contrário. Homens que se coloquem, nós falamos isso, foi isso que nós dissemos. O casamento bíblico, amados irmãos, ele é muito claro no papel do homem e da mulher. E o homem, no casamento bíblico, é aquele que é capaz de morrer por sua esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. E nós estamos, assim, esquecendo isso. Homens que não são capazes de morrer por sua esposa não estão no padrão bíblico de casamento. Não estão no padrão bíblico de casamento. E por isso que o mundo quer enfraquecer o homem. É um mimizento, reclamão, fica se balançando na rede o dia todinho, sem sair da rede, tomar posição e ir para frente. Estamos pessoas vitimizadas. Igreja não é isso. Nós temos que mostrar ao mundo que é outro caminho. Eu disse aqui, a coisa está difícil, irmão. Acorde antes do sol nascer, não deixe o sol nascer e você está dormindo. Acorde mais cedo, estude mais, se prepare mais, alinhe o caminho. Isso é evangelho do Senhor. Isso é evangelho, não é vitimismo não. É ir para frente, enfrentar o obstáculo. Não há, de uma capa a outra da Bíblia, nada que diga que você não terá aflições. No mundo teremos aflições. No mundo tereis aflições. Mas o verso não termina por aí. Como é que ele termina? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cadê o bom ânimo? É falta de fé que estamos com o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra dentro de nós, e que somos, portanto, capazes, em Cristo, de enfrentar todos os obstáculos. Nós, enquanto cristãos, não devemos esperar moleza. Não devemos.
O que nós devemos esperar é paz. Paz. Não é moleza, é paz. E que tipo de paz? Que tipo de paz é essa? É a paz que excede todo o entendimento. E se a paz excede todo o entendimento, é porque é uma paz que o mundo não a tem. Só a tem aquele que está em Cristo Jesus. Paz não é como o mundo quer definir a ausência de problema, meus irmãos. A paz, da perspectiva cristã, se define por presença de Cristo. Isso é paz. Mais Cristo, mais paz. Não é menos problema, mais paz, não. Mais Cristo, mais paz. Então, isso que nós temos que ter a convicção, amados irmãos. Nós temos um norte, nós temos a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso norte. Isso é um livro impressionante, não é um livro como outro qualquer, não. É um livro que nos mostra tudo. É um livro único. As Escrituras são impressionantes. Impressionantes, são a nossa regra de vida. São o nosso fundamento. Quando eventuais ventos da incredulidade, da tristeza, da depressão, do medo baterem a nossa porta, nós temos que saber que nós temos uma âncora, que é o Senhor, que se confunde com as próprias Escrituras. É isso que nós temos que saber enquanto igreja. O mundo não tem isso. O mundo se confia na palavra de homens. O mundo confia em outras coisas. Confia em coisas que são iguais às nuvens do céu. Você olha para as nuvens e estão de um jeito. Aí você baixa a cabeça, quando você olha de novo, está tudo diferente. Nós não somos assim, a Bíblia não muda. 66 livros da Bíblia. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Escrito por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo. 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo. Isso num período de 1.500 anos. E quando nós lemos aquilo ali, nós não encontramos uma contradição. Há dificuldades para as quais há respostas, mas contradição não há. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo, nenhum outro livro faz isso. É o que eu digo, eu já disse aí muitas vezes, eu mesmo escrevo os meus livros, quando eu termino, tenho de revisar, porque pode ter contradição, eu sozinho. Você pega 39 livros escritos por pessoas totalmente diferentes, e a gente às vezes olha para as Escrituras e não fica emocionado dentro daquilo. Filósofos de envergadura, intelectuais da mais alta estirpe, como era o caso de Saulo. Saulo ou Paulo, nunca mudou de nome, era o mesmo nome. Caso de Paulo, de estirpe. Mas você tinha livros escritos por pescadores, como era o caso de Pedro. Livros escritos por reis. Livros escritos por todo tipo de gente. Quando você olha, não há contradição. E a gente fica sem saber, sem entender que aquilo é sobrenatural. Que nós temos um norte e ficamos flertando com outras ideologias, fora da Bíblia, relativizando a Bíblia, amados irmãos. Isso não é para nós, nós temos que estar firmes. Você pega a Bíblia, por exemplo, que foi escrita da forma que é, e tem uma das frases mais corajosas já escritas em todos os livros religiosos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. 1 Coríntios 15, 14. E quando olhamos aquilo ali, o apóstolo Paulo tão corajoso é, que diz que o fundamento do cristianismo é um fato histórico investigável, a ressurreição pública, física de um homem. Olha a certeza que ele tinha desse sistema de pensamento, dessa cosmovisão. O fundamento do cristianismo é um fato histórico investigável. E até hoje nunca ninguém conseguiu uma hipótese melhor para a ressurreição de Jesus de Nazaré, senão um milagre feito pelo próprio Deus. E nós ficamos como se Deus não pudesse fazer alguma coisa. Um livro que foi atacado, perseguido, um livro que quis, pelo império, ser destruído. O império quis destruir a Bíblia.
Diocleciano, no ano 303 depois de Cristo, só para dar um exemplo, determinou que todas as escrituras encontradas fossem imediatamente destruídas e todos os cristãos fossem mortos. E nós temos hoje um recorde desse livro que foi atacado pelo império. Nós temos uma quantidade de cópias escritas que é inigualável se comparado com qualquer outro livro. Para que vocês tenham uma ideia, meus queridos, só das 20 mil linhas do Novo Testamento, nós temos na posse do ser humano hoje 5.686 cópias. 5.686 cópias do Novo Testamento, que começa com a biografia de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Antigo Testamento é resguardado porque é o mesmo livro sagrado do judeu, a Tanakh. É o mesmo livro sagrado. Mas o Novo Testamento, que começa com a biografia de 4 biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos 5.686 cópias desse livro. Isso é impressionante. Impressionante. Cópias, estou falando na língua em grego, da antiguidade. Se eu for considerar cópias escritas em outras línguas, das 5.686 eu passo para 25 mil cópias. Só Deus pode ter feito isso, línguas como o próprio árabe. Só Deus pode ter feito isso. Se todas as cópias do Novo Testamento desaparecessem imediatamente, nós ainda conseguiríamos reconstituir todo o Novo Testamento, à exceção de 11 versos, unicamente pela citação que fizeram os pais da igreja. Como é que pode isso? Para que vocês tenham uma ideia, meus irmãos, no segundo lugar, nessa lista de número de cópias do Novo Testamento, nós temos a Ilíada de Homero, que é o livro mais importante para a civilização grega, que foi a civilização mais inteligente que já pisou sobre a terra. A Ilíada de Homero tem 643 cópias. E nós com 5.686 cópias. E não damos o devido valor. Diálogos de Platão, textos de Aristóteles, textos históricos como de Tácito, Suetônios, são baseados em não mais do que 7, 8 cópias, meus queridos. Quem na universidade já reclamou, eu não vou estudar Platão não, porque só é baseado em 7 cópias, nunca vi. E o cristão fica querendo relativizar a verdade de um texto que tem 5.686 cópias em grego, 25 mil cópias em outras línguas, que pode ser reconstituído pelos pais da igreja, à exceção de 11 versos? E se nós colocarmos as 5.686 cópias, meus irmãos, uma ao lado da outra aqui do Novo Testamento, e formos comparar as cópias, elas são absolutamente idênticas em 99,5% dos casos. É um recorde. Como é que alguém tem 5.686 cópias à mão de um texto e elas são absolutamente idênticas em 99,5% dos casos? Do 0,5% de diferença, de discrepância, 80% desse 0,5%, 80% da área em que ele diverge, diz unicamente respeito a questões de ortografia. É um livro poderoso, é um livro histórico. O livro de Atos tem 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia, escrito por aquele que mais escreveu no Novo Testamento, que foi Lucas. Paulo foi quem mais escreveu em termos de número de livros, mas de quantidade de texto, foi Lucas, em seu Evangelho e no livro de Atos. João tem 56 fatos e pessoas provadas pela história e arqueologia. E nós não enaltecemos as Escrituras e agimos de acordo com o que ela diz. É um livro que não foge da investigação, não foge do escrutínio. Coloca aí, só para você ter uma ideia, veja se esse livro é um livro de mentira, coloca aí, só para citar um exemplo, coloca aí o Evangelho de Lucas no capítulo 3. Veja se vamos ler o verso 1, 2 e 3. Veja aí se esse livro parece ser um livro de ficção, se não é a expressão da verdade. Olha como o apóstolo Lucas diz, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, meu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Continue aí, só para ter uma ideia. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Isso parece uma ficção?
Se você pegar historicamente, como eu já vi, isso dá exatamente o ano 29 depois de Cristo. Ele está dizendo, no ano 20, porque não podia dizer que não tinha inventado esse calendário, ele foi mais fiel ainda ao momento histórico, e diz aí, isso aí é o ano 29 depois de Cristo, que a palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Amados irmãos, nós temos que nos posicionar, nós temos que fazer a diferença, nós temos que influenciar o mundo, e não sermos influenciados. Nós temos que nos colocar com vigor, com coragem, com entendimento que nós temos um chamado, meus queridos. A igreja do Senhor é uma instituição poderosíssima, poderosíssima. Tem aqui a música que tocaram de manhã, a igreja não vai retroceder, não é assim, irmão? Como é? A igreja não vai retroceder. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você tem convicção disso? De que ninguém pode parar a igreja do Senhor? Pode vir a fila de 10 ramais, uma atrás da outra. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém. Ninguém pode parar o povo de Deus. Ninguém. Antes, quando era Israel, cadê os impérios que invadiram Israel? Escravizaram Israel. Exploraram Israel. Não tem mais um. Cadê o império babilônico? Cadê o império romano? Cadê? Cadê o império egípcio? Cadê? Nenhum deles existe, mas Israel está aí. Israel está aí. Menor do que Sergipe. Um deserto. Só tem água doce no Mar da Galileia, que é um lago. Do sul tem que dessalinizar a água. E exporta flores para a Holanda. Isso explica? Você explica isso tirando Deus da equação? Então é importante demais aniversário de igreja, sabe? Eu tenho maior alegria aniversário de igreja, porque é a proclamação pública de que somos a resistência pelo que é certo. É a proclamação pública que nós não nos dobraremos. Não adianta, amados irmãos, a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Agora nós temos que nos posicionar. É preciso posicionamento, é preciso entendimento, é preciso que nós saibamos que somos chamados para um fim específico. Por que nós, que entregamos a nossa vida ao Senhor, continuamos aqui na terra, nessa terra doida do jeito que está? O mundo está doido, irmão. Eu disse para vocês que o mundo está doido, vocês sabem. Nos Estados Unidos eu disse para vocês, se a criança chegar e disser para a professora, professora, eu sou um gato, a professora é orientada imediatamente a comprar uma caixa de areia e botar na sala. Verdade, é verdade. Aqui no Brasil vai chegar isso, já chegou doidice também, né? Tem doidice maior do que a criança não escrever o nome certo e a professora ser orientada a não corrigir o nome? É assim a educação que está aí. É assim. A criança escreve o nome errado, a professora não pode dizer, meu filho está errado, é assim, não pode não. É proibido, o sistema proíbe. É o tempo dela, é o tempo dela. E o tempo dela é o quê? Vai fazer 50 anos analfabeto? É isso. É isso. Então o mundo está doido. E por que nós ficamos aqui nesse mundo doido, amados irmãos? Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, por que nós ficamos aqui? Qual é a única razão que nós podemos pensar de ficarmos aqui, neste mundo tresloucado? Como está? A única razão é o que o Senhor nos diz, que Ele nos dá o privilégio de nós nos envolvermos no projeto dEle de proclamação do reino, para que mais e mais pessoas possam passar a eternidade ao lado de Deus, amados irmãos. Nós temos um chamado, amados irmãos. Glória a Deus por essa igreja. A igreja teve contato com o pastor, com a liderança, a igreja santa. É preciso mais apoio a essa igreja. Apoio da comunidade, apoio das pessoas que aqui congregam. É preciso que a igreja do Senhor se fortaleça cada vez mais, para que haja um contraponto a essas ideologias que estão ingressando de maneira sutil na família e na igreja. Irmãos, as duas maiores instituições sobre a face da terra são a igreja e a família do Senhor. São essas duas.
A igreja é a família bíblica e a igreja bíblica são extremamente poderosas, porque elas contam com o Senhor para levar adiante o seu reino. E eu tenho dito aqui, eu repito, se você pensar, a salvação é pela graça, mas a criação também é pela graça. Nós fomos criados pela graça do Senhor, com a chance de nos envolvermos, nos relacionarmos com o próprio Deus encarnado. Porque se a verdade fosse um conceito, fosse um sistema de pensamento, fosse uma ideia, você não tinha como crescer em intimidade, em amor, em confidência, em confiança com um conceito, um sistema de pensamento, uma ideia. Mas como a verdade é uma pessoa, o Deus encarnado, nós somos chamados, e somos pessoas que temos a graça e o grande presente de podermos crescer em intimidade com o próprio Deus. É para isso que estamos aqui, para crescermos em intimidade com o Senhor e para darmos frutos correspondentes a este posicionamento, amados irmãos. Portanto, meus queridos, que nós possamos aqui tomar uma decisão nesse momento, todos nós, de buscar em Deus o que Ele espera de nós. O que é que Deus espera de nós? Deus espera que nós nos dediquemos à sua igreja. Deus espera que nós nos dediquemos à família. Deus espera de nós que nós sigamos as Escrituras. Deus espera de nós que nós façamos a diferença, que nós proclamemos ao mundo que há uma saída, que há um caminho, que há uma solução. Porque Jesus é o Deus encarnado, amados irmãos. João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14. É o Logos encarnado. E se nós nos relacionamos com esse Logos encarnado, nós podemos dizer com convicção que seja lá qual for o problema, em Jesus nós temos a solução. Seja lá qual for a dificuldade, em Jesus nós temos a possibilidade de ultrapassá-la. Se você olha para um lado e não vê uma saída, olha para o outro e não vê uma saída, você pode estar tranquilamente confiante em dizer: Jesus é a saída, porque Ele é Deus. E se nós servimos ao Deus encarnado, nós não servimos àquele que apenas aponta a verdade, mas é a própria verdade. Não é apenas aquele que dá a vida, mas se confunde com a própria vida. Se nós servimos a este Deus encarnado, capaz de criar tudo a partir do nada, o que haveremos de temer, amados irmãos? O que haveremos de temer? Pode o sangue dar na canela, pode chover canivete, pode acontecer o que for, mas nós não estamos sós e nem o nosso Deus é um hamster. Nosso Deus é o Criador de todo o universo, de todo o universo. É a esse Deus que servimos, mas Ele espera de nós que nós façamos algo, que nós não sejamos como a geração de números. Geração de números havia atravessado o mar sem sequer molhar os pés. Havia sido miraculosamente alimentada no deserto. E Moisés manda 12 espias para a terra prometida, e quando os 12 voltam, o relatório que eles dão, dos 12, 10 dão esse relatório, 2 não dão, que é Josué e Caleb, mas os 10 que dão o relatório é assim: o plano de Deus é maravilhoso, o plano de Deus é perfeito, da terra emanam leite e mel. E o segundo ponto do relatório é: o plano de Deus é irrealizável, nós não podemos contra aquele povo. É isso que Deus espera de nós, que nós digamos para Ele que o plano dEle, embora saibamos que é maravilhoso, é irrealizável, por conta disso, daquilo outro, por conta de A, B ou C, por conta da dificuldade tal e tal. É isso que Deus espera de nós. Aquela geração disse assim, reclamando do líder, não é? Só sabia reclamar. A reclamação é como uma fissura, por meio da qual toda a nossa energia espiritual vai embora. E aquele povo só sabia reclamar, e aquela geração disse assim: antes
morrêssemos no deserto. E foi isso que aconteceu. Foi a geração que escolheu não confiar em Deus, apesar de toda a experiência que tinha com ela, que tinha com ele. E quanto a nós, que somos uma geração que temos o Espírito do próprio Deus habitando em nós, poderemos dizer que não confiamos naquele que tantas maravilhas fez por mim e por você? Podemos dizer isso? Nós não podemos, não faz sentido. O que nós temos que dizer é o que Paulo diz aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então busquemos, meus queridos, no Senhor, o que Ele tem para cada um aqui. Os que estão conectados com essa igreja, se envolvam mais, para que a missão seja potencializada e mais pessoas possam ouvir do Senhor. Que possamos, ao fim, amados irmãos, fazer como um Abacuque, que no início do livro reclama de várias situações. Depois você lê o início de Abacuque, você vai ver como é parecido com o que está hoje. E no meio de Abacuque, existe uma teologia que muita gente acha que é neotestamentária, mas não, é de todas as escrituras. No meio de Abacuque diz: o justo viverá pela fé. E quando Abacuque entende que verdadeiramente é a fé naquele que tudo pode, que dá sentido à vida mesmo com dificuldades, ele termina o livro com aquela passagem belíssima: ainda que não haja figueira, ainda que tudo dê errado, além que não haja flores no campo, além que os animais caiam não sei onde, se tudo acontecer, eu não abrirei nem para um lado nem para o outro, eu confiarei no Senhor. É isso que nós temos que fazer, amados irmãos. Temos que olhar para frente, saber o que é a verdade, mirar em Cristo, olhar por meio do problema. Jesus de Nazaré, diante da cruz, ele não focou na cruz. Ele viu por meio da cruz. Ele viu o que estava adiante. E ao fazer isso, o que Jesus de Nazaré fez na humanidade foi a transformação mais impressionante que já ocorreu na história da humanidade. Um instrumento como a cruz, que é um instrumento de tortura. A cruz é equivalente à cadeira elétrica. Pelo que Jesus fez, aquele instrumento de tortura e morte foi absolutamente transformado em seu significado e passou a representar esperança e vida. Ele olhou para a cruz e não saiu para um lado e para o outro, enfrentou. E ao final, o que era tortura e morte passou a ser esperança e vida para mim e para você. Portanto, hajamos de acordo com o que Deus espera de nós. Avancemos, igreja. Não vamos retroceder. Não vamos ter medo dessas ideologias. Vamos enfrentá-las. Não vamos aceitar que essas ideologias destruam a nossa família. Vamos trazer Cristo para o meio de nossa família e para o meio da igreja, para que cada vez mais possamos fazer aquilo que nos é esperado. Com essas palavras eu termino e digo a vocês, amados irmãos, que sejamos todos abençoados na prática da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.